Queridos amados, que a maravilhosa paz do Senhor estejam com todos e que a bênção de Deus seja abundante em nossas vidas. Estamos gravando, dando sequência ao nosso seminário Salmo 23, Aprendendo com Davi e Suas Ovelhas, e estamos complementando a parte B do versículo 3, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Amados, dissemos no vídeo anterior que a humanidade geralmente opta por fazer o que fazem a maioria, por praticar o que pratica a maioria, achando que isso é uma opção mais adequada, porque é compatível com o exercício da maioria, a maneira de viver da maioria. E sendo assim, permanecem nesse caminho, nessa opção, e muitas das vezes até reconhecendo não ser um caminho promissor. É por essa razão, meus amados, que nós necessitamos da assistência de Deus. Porque na verdade nós somos totalmente dependentes de Deus em todos os sentidos, em qualquer situação, em qualquer momento. Nós somos definitivamente dependentes absolutamente de Deus. Meus amados, mas nós que somos ovelhas do redil do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós não andamos errantes por caminhos tortuosos, mas andamos por caminhos retos em direção ao topo, em direção a Canaã, em direção ao estado eterno na glória de Deus, porque o sumo sacerdote, que é o nosso pastor, ele cuida de nós e vai nos guiando pelas veredas da justiça. Ok? Ele, Jesus, revela e registra João, no capítulo 10, verso 14, que ele é o bom pastor, que ele conhece cada uma das suas ovelhas e que de nós, suas ovelhas, ele também é conhecido. Ok? Meus amados, isso tem a ver com termos uma vida de relacionamento com Deus, termos uma vida de relacionamento com a igreja, de termos uma vida ativa na obra do Senhor, porque isso faz com que o Senhor venha a cuidar de nós. Ok? Vimos também no comentário anterior que a humanidade tem o hábito de acompanhar a maioria. Ok? Isso é um hábito comum dentro das nossas sociedades. E o pior é que às vezes a gente tem consciência de que não estamos trilhando pelo melhor caminho, mas permanecemos acompanhando a maioria. Ok? Isso não pode acontecer com a igreja. Isso não pode acontecer com os integrantes da igreja. Porque a igreja não deve andar por caminhos errantes, a igreja não deve andar por caminhos tortuosos, a igreja precisa fugir do profano, a igreja precisa fugir da idolatria e do comportamento mundano, ok? Porque o Senhor, que é o nosso pastor, está disponível e preocupado em guiar-nos pelas veredas da justiça. Amados, este problema está intrínseco ao fato de nós sermos ovelhas e, como ovelhas, somos muito intuitivos sem termos condições de escolher o melhor para nós. Ok? Outro problema é que as ovelhas, falando do rebanho das ovelhas, elas têm a intuição de seguirem umas às outras de forma natural. É assim, se uma ovelha vê outra ir para algum lugar, ela se levanta, se estiver deitada,
e se dispõe a ir também, seguindo aquela ovelha logo atrás. E o pior, ela não sabe para onde a ovelha está indo e nem por que está indo para lá. O que é normal é que uma ovelha segue as outras. De modo que uma levanta e vai, outra levanta e vai, daqui a um pouco o rebanho todo está seguindo aquela primeira ovelha, formando aquela trilha de ovelhas, umas seguindo outras. O pior, meus amados, é que nós também somos assim. Nós temos exatamente a mesma tendência. Seguimos uns aos outros, escolhendo o que é certo e o que é errado pela opinião da maioria. Uma coisa que é errada passa a ser certa quando a maioria a pratica. Uma coisa inadequada passa a se adequar quando praticada pela maioria. Ok? Isso é um problema. Então nós seguimos uns aos outros, muitas das vezes, até tendo consciência de um insucesso ao final do caminho. Por essa razão, somos, como as ovelhas, dependentes também do nosso pastor. E sem que o nosso pastor nos guie, meus amados, nós vamos dar com os burros na água. Nós vamos chegar ao ponto do insucesso, quiçá da própria perdição. Dependemos de que o Senhor nos guie pelas veredas da justiça, amados, sem o que permaneceremos andando o tempo todo sem alcançarmos lugar algum, muitas das vezes dando voltas em círculos, sem prosperarmos em relação ao deslocamento para algum lugar. Andamos muito, mas progredimos pouco, não avançamos em nada. A grande verdade é que somos muito parecidos com as ovelhas, meus amados. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, somos teimosos e cabeçudos e também indefesos, tanto quanto elas, ok? Amados, nós temos o mesmo hábito de seguirmos uns aos outros, exatamente como as ovelhas. Nós nos agarramos aos hábitos mais conhecidos por todos, ou mais praticados por todos, que muitas das vezes a gente sabe que não são bons atos, boas atitudes, mas procedemos assim porque a maioria está fazendo. Amados, é como se nós estivéssemos na dependência de alguém que nos conduza. E como não temos nossas próprias opções, nós vamos acompanhando a maioria. Nossa vida está repleta de momentos nos quais temos que fazer escolhas. E muitas destas escolhas, meus amados, são verdadeiros desafios. Nós somos muito interessantes. Veja, dizemos que servimos ao Senhor. Dizemos que desejamos segui-lo incondicionalmente. E às vezes até renunciamos aos nossos próprios caminhos. Dissemos que temos uma vida dedicada ao Senhor e à obra do Senhor e aceitamos a Bíblia como regra de nossa fé. Mas, no vamos ver, na hora de agir, na realidade nós seguimos os nossos próprios caminhos, preocupado com o comportamento da maioria. Ou seja, a vida social do meio onde vivemos tem grande poder, grande influência sobre o nosso comportamento, podendo até nos desviar dos caminhos do Senhor. Muitas vezes nós até recebemos a orientação de Deus, meus amados. Às vezes a nossa esposa é instrumento de Deus para nos ajudar, nos orientar. Às vezes nossos pais funcionam exatamente com o agir de Deus nas nossas vidas, mas nós não aceitamos, ok? Nós somos cabeçudos e teimosos e por isso impedimos que o nosso sumo pastor nos guie pelas veredas da justiça, ok? Quebramos a cara, essa é que é a verdade.
E depois vamos ficar argumentando que estamos passando pela prova. Meu amado, na realidade não é isso não. É queixo duro, é dura cerviz, é teimosia, é falta de conhecimento, é falta de confiança em Deus. A maioria das vezes que nós nos metemos em apuros, meus amados, a culpa é nossa. E isso acontece muitas das vezes porque não permitimos que Deus nos guie pelas suas veredas justas. O livro de Provérbios fala que há caminhos que para nós parecem certo, mas que nos enganam. E como as ovelhas, nós não somos capazes de reestruturarmos, reorganizarmos a nossa vida. Ok? E, portanto, jamais conseguiremos enveredar por aquele que seria o nosso melhor caminho. Ok? Guia-me pelas veredas da justiça, então, meus amados, por amor de seu nome, é, portanto, uma expressão da parte da ovelha que tem tranquilidade, tem a consciência de ser guiada dia a dia por alguém em quem confia, por alguém realmente capaz de não só conduzi-la através da vereda da justiça, mas também de protegê-la de forma incontestável. Ok? Podemos dizer amém, meus amados? Oh, glória! Que Deus nos abençoe a todos. Amém! Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o fim. Eu tenho certeza que o lucro é seu. Compartilhe, se inscreva no nosso canal. Olha, faça esses cursos, esses verdadeiros seminários de forma completa, ok? Comece do vídeo 1 e vá absorvendo vídeo a vídeo de modo a tirar grande proveito desses ensinos que nós temos aqui nesse nosso canal. Ok, amados? Fiquem todos na gloriosa paz. Podemos dizer amém? Amém. Fiquem todos com Deus.